Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui, família, para o 8º episódio e também conhecido como o último da segunda temporada da série The Witcher, exibido na Netflix. Pois bem, pessoal, chegamos então ao encerramento aqui desta temporada da série. E sim, naquele ritmo super tradicional, com muita ação, explosão de emoções. Claro que numa batida bem diferente do que foi o final da primeira temporada aqui de The Witcher. Digamos que lá na primeira temporada, o final era fácil de entender. Já esse aqui é um pouquinho complicado. Sim, também temos a ação, mas o tipo de, digamos, conflito apresentado é um pouquinho diferente. Claro, tendo da mesma forma o típico combate de o mal contra o bem, mas temos uma segunda camada ali, digamos que é um pouco mais confusa. Bom, esse episódio tem 3 linhas de narração. Claro, a primeira, obviamente, é Geralt tentando salvar Cirilla lá da poção que ela tem ali, lá da mãe imortal. Essa parte é super fácil de ser entendida, é uma coisa simples, né? É o bem contra o mal, coisa tradicional. A segunda que é o problema, que é exatamente aquele, digamos, sonho, pesadelo, devaneio da Cirilla. Pois o tempo todo o que está acontecendo com ela, afinal de contas, ela está como se fosse ainda uma moradora lá de Cintra. Ou seja, sim, ainda era a princesinha ali, futura rainha de Cintra. Tudo ainda inteiro, digamos assim, né? Mas você não consegue entender exatamente qual é aquela situação. É um contexto onde ela está se degladiando internamente, digamos assim, com a tal mãe imortal, Violet Meyer, né, que é o nome dela oficial, né, ou o demônio simplesmente. Qual é a situação que está acontecendo aquilo? É uma briga simplesmente entre as duas que nos é apresentada de uma maneira assim bastante clara? Ou na verdade não é clara, né? Porque é uma baita de uma confusão, né? A gente não entende direito o que está acontecendo ali naquela situação, onde, aliás, se principia até o episódio, né? Ela acorda e tem lá o druida, e agora esqueci o nome dele, que é amigo do garoto também, né? Falando para ela ir participar lá do baile, do banquete, né? Que é uma certa referência também ao que foi aquele primeiro, onde ela apareceu lá no distante primeiro episódio da primeira temporada da série. Mas enfim, é uma situação realmente confusa que a gente não entende direito. Claro que lá no finalzinho, quando a gente percebe exatamente qual é o grande gancho para a terceira temporada, que a gente se pergunta, mas peraí, tem um detalhe justamente nessa segunda linha narrativa, que é justamente esse sonho, pesadelo, devaneio da Ciri, que não bate bem, porque como que se podia saber dessa informação se a coisa que está acontecendo, digamos, é apenas entre a Cirilla e a mãe imortal? Bom, eu me refiro, claro, né, à revelação de quem é o grande Emhyr, né, o grande vilão. Mas eu vou falar disso mais para o final. O que vale que então ainda temos a terceira linha narrativa, que é exatamente aquelas questões a respeito dos elfos, né? Do que eles vão fazer depois daquela grande agressão sofrida quando o bebezinho, a elfinha, né, foi morta, foi assassinada, na verdade, né? Pelos conchavos políticos, né, a gente acabou descobrindo que sim, meio que toda a culpa foi colocada no reino de Redânia, que é lá do rei Vizimir, e tem lá o seu grande apoiador, né, que é o cara lá, o Distra, né, que também é um feiticeiro, né, vamos combinar. Ou será que não? Não, ele é um feiticeiro também, afinal de contas ele participa lá dos conclaves, né, embora ele nunca tenha aparecido lá na primeira temporada. Enfim, o que vale? Toda a culpa lá daquela grande maldade em cima do bebezinho foi atribuída meio que, mais ou menos, a Redânia. E a Francesca meio que acreditou nisso piamente, de uma maneira até simples, bem, na verdade, é aquela coisa meio de história de folhetim, né? Pô, só alguém diz e você já acredita, não tenta nem verificar se isso é verdade ou não. Claro que a função então do personagem Dara era isso, em toda a segunda temporada, uma maneira dele dizer que sim, ele estava espionando todos os elfos amando do reino de Redânia. Basicamente é o que faz ele ter um certo motivo válido nessa temporada, porque todo o resto foi apenas uma bela de uma enrolação, porque ele só ficou naquela de ficar butuca, afinal de contas ele era um espião, né? E conversava lá com a tal coruja. Falando nisso, né?
enfim, descobrimos quem é a coruja. Não é apenas um animalzinho voador, mas também uma bela de uma feiticeira, né, chamada Filipa, né? Mas também a gente deixa um pouquinho para o final. Mas o que vale? Então, Francisca parte para... é uma vingança, né? Mas ela diz, não, é justiça. Na verdade, filho, você só fez uma bela de um assassinato coletivo, né? Você matou um bando de pequenininhos inocentes dentro de toda essa história. Sim, foi cruel demais o que ela fez, né? Mataram lá a sua filhinha e ela liquidou com todos os bebês lá do reino de Redânia. Caramba, que sacanagem, filha. Simplesmente você está execrada, digamos assim, do resto do mundo, né? Se todo mundo descobrir que foi você que fez exatamente essa específica maldade, né? Com sua feitiçaria, com sua magia, não precisou nem dos outros elfos, foi puramente você que se vingou. Ou seja, né? Se alguém quiser entrar em guerra, não precisa nem ser contra os elfos, mas especificamente contra ela. Tá de bom tamanho. Francisca foi culpada de tudo, que, claro, obviamente, né? Filavandrel não concordou com aquilo. O irmão dela também fez ponto ali que, caramba, você está exagerando. Minha filha, mas você quer ir, faz, né? Ser poderosa, né? Fazer o quê, né? Enfim. Sim, serviu também para dar um belo molho este drama de Francisca, da perda de sua criança, para dar mais intensidade realmente aqui à finalização aqui da segunda temporada. Foi bastante interessante, embora tivesse ficado bem ali no pano de fundo, mas foi bom sim, com certeza. Em termos de carga emocional, é o que tinha de mais valor aqui, sem sombra de dúvida. Porque, vamos combinar, o resto que era pura ação, bate pra cá, bate pra lá, realmente não é grande coisa assim. E claro, piorando, a segunda linha narrativa, que era aquele sonho devaneio, aquela coisa bem esquisita que você vai assistindo, mas fica se perguntando, o que é exatamente isso? Dá pra perceber que ela está sendo enganada. A Cirila está dentro de um contexto imaginário. Ela sabe que todo mundo que ela fala, conversa, todos eles já estão mortos. Ou seja, ela sabe que está sendo enganada, mas ao mesmo tempo vai confiando naquilo. Claro, tudo isso envolvido na temática do episódio, que é intitulado Família. Ou seja, ali naquele contexto imaginário que ela está presente, ou vivenciando naquele momento, há um convite, né, para ela permanecer naquela família. Só que, como todos estão mortos, a gente sabe que na verdade é um convite para permanecer em alguma outra coisa, necessariamente. E aí tem o ponto-chave que a gente mais descobre ao final do episódio. Isso está relacionado ao convite da própria mãe imortal ou então lá do seu pai, porque foi isso o grande trunfo que a gente teve no finalzinho do episódio. Mas vamos deixar para chegar a ele daqui a pouquinho, porque vamos combinar então de falar um pouco sobre dois personagens que ficaram também esquisitões aqui neste episódio, que foi primeiro o Jaskier. O que o Bardo estava fazendo ali exatamente? Bom, apenas fazendo piada. Acho que não tinha nada mais o que ele fazer. Eu também fiquei me perguntando, caramba, a utilidade também do Jaskier em toda a segunda temporada também foi mais ou menos, né? Claro, ele sempre foi um personagem cômico, né? A gente nunca teve dúvida disso, mas até ao final desse episódio parece que ele tem uma outra importância também, super da esquisita, porque a gente percebe, né, que aquele tal Dijkstra, aquele feiticeiro super do enigmático, junto com sua coruja / Filipa, feiticeira, fala que, caramba, a gente precisa ir atrás do bardo porque os favores que devemos, ou o favor que eles nos devem, ou o favor, enfim, alguma coisa ali entre os dois que é bem esquisito. Eu realmente não entendi o que o bardo pode ter com aquele sujeito ali especificamente. De qualquer forma, algo deixado também para a terceira temporada. Mas que ele foi um personagem meio esquisito aqui na segunda temporada. E principalmente, não, antes ele até tinha um valor. Dá pra dizer isso, mas é que exatamente no último episódio não tem função nenhuma, a não ser fazer as gracinhas mesmo, porque ali dentro daquela questão de lutar contra o demônio ali, realmente, ó, não tinha efeito nenhum. Já o outro personagem aí sim, teria mais poder, mas se fosse ainda uma pessoa poderosa, né? Eu me refiro, claro, a Yennefer, que também estava ali como se fosse uma pessoa normal, tanto com tantos poderes quanto o bardo, né? Ele podia atacar o quê? O alaúde na cabeça lá do demônio, né? E Yennefer também só podia fazer as suas poções ali, se valendo dos utensílios ali dos bruxos, né? Mas ela fez realmente alguma coisa. Na verdade, ela veio com duas questões. Aquela pedrinha, né?
que é Jaspe, né? Que no primeiro momento parecia que era só apenas um produto de enrolação também do episódio. É verdade, esse episódio tem esse problema, né? Ele vem de muitas coisas, como logo de cara você fica olhando para essas coisas e fala, caramba, isso é enrolação. A pedra, aquele jaspe lá que ela entrega pro bardo dar ao Geralt, era mais ou menos isso. Só que sim, lá no final do episódio também ele teve uma função, porque foi um motivador do Geralt perceber que não, todo mundo tem que se esforçar, se concentrar para não pensar em coisas maléficas, porque a dita cuja lá, a demônia, ela está se alimentando justamente disso. A gente tem que ficar meio que com a cabeça livre de pensamentos maus. Mais ou menos isso. Mas de qualquer forma, a Yennefer também, ela não tinha muita função dentro desse episódio, ela não estava muito ativa. Claro, também só teve serventia na conclusão, quando na verdade teve um reset da sua situação, que eu sempre também fiquei desconfiado desde lá do começo da temporada, quando ela comunicou que ela não tinha mais poderes, e eu fico até curioso para saber se isso existe realmente lá no original, nos romances do escritor polonês Andrzej Sapkowicz. Será que ele tinha essa trama, esse revés que ela sofria? A Yennefer, ou realmente foi uma coisa só inventada aqui, que serviu para dar um tempero para a segunda temporada, para a personagem especificamente, ela tem um drama completamente dela, e depois teve o reset aqui ao final da temporada? Será que sim? Será que não? Veio lá do original ou foi invencionista aqui dos roteiristas? Não sei, mas era uma coisa clara que ela é um personagem importante, a Yennefer, para toda a saga de Witcher. Ou seja, ela tinha que retornar com seus poderes. Era apenas um tempinho para servir apenas de um draminha. Bom, no final das contas ela voltou. E também o que a gente tem? Bom, a Cirila, ela estava realmente... Bom, praticamente ela estava ausente. Ela, como a pessoa mesmo, não esteve presente nesse episódio, porque ela estava totalmente possuída pela demônia desde o começo do episódio, né? Só no finalzinho que a gente pode considerar que ela estava consciente, porque também dentro da segunda linha narrativa, que é aquele sonho, devaneio, pesadelo, alguma coisa, ela também não era ela. Ficava naquele embate, né? Fico nessa família ou vou para minha outra família de bruxos, que é a verdadeira família dela, claro, com certeza. Ou seja, não dá para dizer que toda essa parte ali do sonho, pesadelo dela, não deixa de ser também uma certa enrolação. Mas claro, precisa criar aquele climinha meio dúbio que tem a ver lá com o finalzinho, claro, também do episódio da grande revelação. Agora, será que eu já falei tudo que aconteceu por aqui? Assim, importante também, de saia. Caramba! Ela já estava com aquele olhar esquisito que eu comentava com vocês nos episódios anteriores, né? E agora ela se revelou participante de uma certa irmandade ali muito específica, que é a irmandade dos reis e rainha. Pois é, aquela rainha que aparece ali parece que ela é novata ali no meio da irmandade, pelo que a Tsai diz para ela, né? Quando ela diz lá o bem-vinda à irmandade, ela diz que, pô, é muita maldade até para mim. Quem diz isso, claro, é aquela rainha. Foi dito o nome dela, eu esqueci o nome, mas ali a irmandade combinou que precisa ser posto um prêmio pela cabeça de Ciri. E, claro, qualquer um que ajude. Bom, a gente sabe que isso pode ser lido como Geralt e também Yennefer, né? Ou seja, todos eles vão ser perseguidos na terceira temporada. Acredito que isso com certeza é algo que vem dos livros, não deve ser invencionice aqui dos roteiristas da série, mas de qualquer forma também é algo que promete bastante. Ou seja, Saia já estava ali como nada, com todos os reis e rainhas o tempo todo, e será que isso é até uma coisa, uma antítese, até o que sempre foi aquela função básica de Aretusa? Lembram? Que isso foi até bem martelado aqui durante a segunda temporada, né? Que um dos grandes trunfos da escola lá de feiticeiros é não só ensinar lá o noviço ou a noviça a fazer mágicas, né? Controlar o caos. Na verdade, uma das principais questões ali da escola é fazer a dominação política dos soberanos. Pois é, né? Fazer com que eles fiquem pensando que as ideias deles saíram da cabecinha deles, mas na verdade são tudo o plano que vem lá do conclave dos feiticeiros. Mas será que o tempo todo todos os reis e soberanos sempre souberam disso, que a Aretusa tinha essa função de dominação política? Quer dizer, a Irmandade, no fundo, domina as questões de Aretusa. Claro, porque
tem uma feiticeira ali no meio da Irmandade, que é exatamente a Tissaia. É uma boa sacada também, né? O cara pensa que é poderoso, ou a Irmandade, né, dos bruxos, dos feiticeiros, pensam que são completamente donos de todo o poder absoluto, mas não, né? Os reis fingem que são dominados, o que é uma boa sacada também, né? Lembrando que o rei Vizimir não está ali naquela Irmandade. Aliás, eles não querem que ele seja todo poderoso. E o cara lá, o Disca, tá fazendo a cabeça dele, né? Buzinando no ouvido dele, dando péssimas ideias, digamos assim, né? Bom, acho que assim, eu realmente coloquei todos os pontos que aconteceram aqui nesse segundo episódio. Acho que não me fugiu nada. E aí a gente pode cair, então, na parte final, realmente, onde tínhamos aquela boa reviravolta, né? Primeiro, a gente tem que falar da Frigila e também do Cahir, né? Que quando ela ameaçou ele completamente no episódio passado, quando ela matou todos os generais, e ele teria que dizer lá por Ymir que ela é a fodona, ele até comentou agora, nesse episódio, né? Caramba, você não falou que eu preciso levantar a sua bola lá pro Ymir quando ele chegar? Eu preciso dizer que você é que tem todas as boas ideias? Então, essa ideia aqui que eu tirei aqui na minha cabeça aqui, foi você que matou lá o bebezinho de Francisca para poder fazer com que todos os elfos sejam contra Redânia, foi uma boa sacada, uma boa estratégia, um bom golpe. Foi isso. Então é isso que eu vou fazer. Você não me mandou fazer isso para eu ficar vivo? Então é o que eu vou fazer. Ela também compra a ideia, né? Mas no fundo, depois quando tem a reviravolta, a gente descobre que, caramba, foi o próprio Ymir que mandou matar o bebê elfo. Que sacanagem, justamente porque aí vem outra questão, para proteger a sua filha. Aí a gente tem, claro, um momento de grande surpresa aqui dessa segunda temporada, né? Onde descobrimos que o papai de Cirila não está morto. Olha só que coisa, uma boa surpresa com certeza. Por isso que Nilfgaard o tempo todo sabia do potencial de Ciri. Por isso que se ia atrás dela o tempo todo, custe o que custasse. Porque, claro, o pai já sabia que ela tinha os poderes herdados lá da linhagem familiar. Quer dizer, ele talvez não soubesse ainda exatamente que vem da linha élfica, né? Aquele sangue antigo. Pode ser que ele talvez não tenha exatamente essa noção, né? Mas, aliás, falando nisso, né, esqueci, tinha outro detalhe também a dizer, que o Strid, né, foi atrás dos elfos, também uma movimentação bem da esquisita, mas para dizer que Cirila, sim, realmente tem aquela linhagem que eles, claro, respeitam bastante, ou seja, os elfos também estão atrás de Cirila, junto de todo mundo, né, é o mundo inteiro atrás dessa menina, né, com certeza. Mas enfim, o que vale? Mas na questão do que tem ali de interesse a respeito do pai da Cirila, que tinha sido dado como morto lá naquela tempestade onde a mãe dela morreu, né? E por causa disso que a avó, a rainha Calante, a criou. Bom, o que aconteceu de esquisito aqui então nesse episódio, que foi aquela parte exatamente daquele sonho, pesadelo, devaneio da Cirila, é que justamente lá, se você prestar atenção, eu notei, para falar a verdade, quando aconteceu a cena, quando o Geralt consegue convencer ela a meio que cuspir para fora a mãe imortal, as pessoas que ela já sabia que estavam mortas começaram a se desvanecer, né? E foi curioso, né? Porque a gente viu ela vendo a sua avó partindo, ela viu lá o Wilson, o druida, também partir, ele viu a sua mãe também se esfarelar, ela viu, né, sua mãe se esfarelar, mas se você prestar atenção, tem o sofrimento lá do pai dela pedindo, né? Não, é Dani o nome dele, né? Não, filha, não faça isso, fique com a gente aqui, o celular, patati, patatá, né? Mas ele não esfarela. Por mais que pareça, ele está sofrendo, ele vê a esposa se esfarelando, né? Que é a Pavetta, mas se você, né, prestar atenção no cantinho da tela, você vê que ele não esfarela. Mesmo quando dá o close ali na Cirila, ali no cantinho você percebe, ela já está quase sumindo e ele está inteiraço. Pois é, me chamou a atenção. Cara, por que ele não sumiu ali, né? Eu fiquei na dúvida. Mas tudo bem, eu até pensei assim, é aquela questão de personagem secundário. Caramba, ele não é personagem secundário, é um personagem super importante. Ele foi alçado agora a um grande antagonista aqui da história. O tempo todo
Ele estava vivo. Agora, como é que ele se enfiou ali nas questões de Nilfgaard? Será que o tempo todo ele já era um Nilfgaardiano e ninguém sabia? Será que aquele feitiço que transformava ele num ouriço durante o dia também foi armado por ele? Olha só que curioso. Pode ser que sim, pode ser que não. Ou seja, a Rainha Calante estava certa, bom sujeito ele não era. Enfim, foi um bom gancho para a terceira temporada. Aliás, faz crescer muito o episódio, não só, claro, esse bom gancho, mas também todas as coisas, as surpresinhas colocadas nos instantes finais do episódio, né? A gente fica curioso, porque pelo desfecho em si, é uma coisa meio rotineira. Aquele grande mal que era a figura da vilã aqui dessa temporada, a tal mãe imortal, que na verdade é o demônio, né? É uma coisa que a gente sabia. Foi apresentado lá no comecinho, as pessoas iam sofrer por causa justamente dele, mas ao final ia ser derrotado. Dito e feito, foi isso que aconteceu. Modelo super tradicional. Nada de novo. Mas esses finais aqui, com essas surpresas colocadas, muito interessante, como o mistério colocado em cima para o bardo, por causa lá do Dijkstra com a Filipa, antes coruja, aquela questão da irmandade foi uma grande novidade que foi colocada por aqui, onde todos os reis participam e principalmente Saia, de maneira muito curiosa, né? E também uma trama também que é muito conhecida de quem leu o original, que é a Caçada Selvagem, que são aqueles cavaleiros lá da outra esfera, onde os três foram, Geralt, Cirilla e também Yennefer, onde eles puderam presenciar que essa turminha ali da pesada vai chegar então ali ao continente, que é o mundo onde acontece as aventuras de Geralt e companhia. Também, claro, prometido para o futuro. Não sabemos ainda se será exatamente para a terceira temporada ou eles ainda vão enrolar um pouquinho ainda. A gente precisa lembrar uma coisa, né? Muita gente não gostou de tudo que foi acontecido aqui na segunda temporada, não está muito baseado nos livros, ou seja, foi muitas invencionices dos roteiristas. Eles fugiram um pouco, digamos assim, à base. E tem aquela questão, será que para a próxima temporada, a terceira, eles vão retornar o que está mais lá no original escrito nos livros, ou eles vão continuar com a sua pegada mais distanciada? Não dá para saber. Se forem continuar, provavelmente a questão da caçada selvagem já vai aparecer, acho que na próxima temporada. Se não, eu acho que vai adiar um pouquinho e vai ficar mais lá com as questões ali do então Emhyr ser o pai da Cirilla. Mas, sim, faltou dizer também que no finalzinho, né, ele falou pro tanto Carrie quanto Fringilla que, meus filhos, vocês estão querendo me enganar? Não foi ideia de vocês isso daí de matar o bebê. Não, fui eu que tive a ideia. E fui eu que dei a ordem. E, portanto, vocês estão lascados. Aí é uma curiosidade, né? Será que agora os dois vão se virar contra o Emhyr? Bom, pode ser também que aconteça isso. Eles virem mocinhos. Lembrando, eu esqueci de dizer, né? Personagens que ficaram meio alterados, eu falei bastante de Fringilla. Mas o Carrie também mudou bastante nessa segunda temporada, né? Ele ficou bem amansado, desde aquele momento onde ele foi salvo lá pela Yennefer. Desde aquele ponto, ele não tá tão assim maldoso, com sangue nos olhos que ele tinha lá na primeira temporada, né? Deixou de ser um grande de um vilão, né? Assim como também a Fringilla havia deixado de ser. Enfim, vamos ver se eles consertam também essas personalidades que ficaram um pouco alteradas. De qualquer forma, eu gostei sim aqui do final desse episódio. A primeira vez que eu assisti, eu falei, talvez não tenha sido tão bom. Mas depois que eu assisti mais uma vez, depois outra, ou seja, depois de 3 vezes que eu assisti o episódio, realmente falei, não, ele é bom, tão bom quanto foi o final da primeira temporada. Só que, claro, ele tem as questões diferenciadas. Antes, na final da primeira temporada, era uma história mais simplificada, fácil de ser digerida. Esta aqui foi apresentada de uma maneira um pouquinho mais densa, onde a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção para curtir os detalhes. Ou seja, não é uma história fácil de ser vendida para nós e principalmente da gente consumir. Mas, bom, com certeza quem estava com o pé atrás de ter sido muito alterado o enredo original, quando viu esse final aqui, deve ter falado, que coisa tediosa. Mas para quem estava curtindo tudo e não sabia das mudanças, é o meu caso, né? Eu ainda não li os romances, só li os primeiros contos do bruxo, eu diria que para mim foi bom o final. E concordo que essa coisa mais complexa até tem a ver com todo o ritmo apresentado durante a segunda temporada.
Ou seja, eles também não fizeram uma coisa completamente amalocada aqui no final. Estava no contexto do que havia sido apresentado antes. Ou seja, eles não fizeram nada de errado. Por isso que eu reavaliei o que eu estava dando de nota. Na verdade, eu ia colocar para o final aqui da segunda temporada 4,5 asteriscos. Mas não, na verdade, vale sim os 5, a nota máxima, porque é tão bom quanto o final da primeira temporada. Ou seja, a série continua num grande fôlego, mesmo que no geral a gente possa dizer que a segunda temporada ela é pouquinho inferior à primeira, com certeza, sem sombra de dúvidas, principalmente por causa de alguns deslizes justamente no entrelaçamento dos personagens de suas ações. Tirando isso, continua assim uma boa obra de fantasia que a gente pode curtir à vontade e se divertir muito. Enfim, eu estou muito ansioso para a terceira temporada então aqui de The Witcher. E vamos ver, eu até torço, embora eu não tenha começado a ler os romances, eu torço para que os roteiristas decidam, tá, acho que fizemos errado, vamos ficar na batida que o polonês criou tudo, foi ele que fez, ele que criou as tramas, para que a gente vai inventar demais? Claro, adaptações precisam de algumas alterações no texto original, não tem problema, mas sair muito, aí que começa a entornar o caldo. Então eu torço para que eles retornem aos originais, para que a terceira temporada seja melhor do que essa e se iguale com a primeira, que foi sensacional. Bom, agora digo para vocês que daqui a alguns dias eu vou lançar um resumo de toda a segunda temporada de The Witcher para a gente fechar todas as experiências por aqui. E tchau!